Fala nerds e fala coders! Hoje vamos falar sobre a importância dos testes no dia a dia de um programador, que está relacionado à qualidade de software. Isso mesmo, Dev também tem essa importância, mas será que todos sabem? Então vamos lá para a nossa agenda, sobre esse vídeo super importante que a gente está lançando aqui no canal. Bom, a nossa agenda vai ter os seguintes tópicos que serão abordados, tá? Por que de não testar o software? Porque a maioria das pessoas fala de não testar o software. Quais são as desculpas de não testar um software? O segundo vai ser o porquê de testar um software. Quais são as vantagens de a gente testar um software? Quais são os prós e contras? A gente vai ver exatamente nesse tópico. A gente vai falar também das falhas por falta de testes. Essas falhas que ocorrem no dia a dia. Será que você está antenado sobre esses assuntos? Bom, é super importante. Também vamos falar dos tipos de testes. Quais que existem, no mercado. Teste de unidade, teste de estresse e outros, Vamos falar também das alternativas para a implementação de testes em .NET 5, que é super importante a gente ter essas alternativas, E por último, a gente vai fechar com chave de ouro esse vídeo, implementando testes unitários em NUnit em uma API que a gente já construiu aqui no canal. Olha que bacana, Só tem assuntos tópicos, E vamos começar com chave de ouro, Vamos falar exatamente do porquê de não testar um software, Muitos desenvolvedores ainda têm essa desculpa de não testar software. E quais são as falas que eles falam mais ocorrência, Então a gente vai falar exatamente frases que já ouvi e até mesmo eu falei em certo momento que não estava maduro o suficiente na área, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente ouve, por não testar um software é a falta de tempo, Muitos desenvolvedores falam que não tem tempo, de executar novos testes ou implementar novos testes por causa da falta de tempo. O deadline está apertado, preciso entregar as novas features na sprint, mas não tenho tempo, É a primeira frase aí de desculpa que a gente vê no mercado. A segunda é demora muito. Bom, todo mundo sabe que quando a gente implementa testes, ele leva um pouco mais de tempo, Mas será que demora muito mesmo para não, ser uma justificativa de não testar um software? Então, tá meio assim. A terceira frase que é comum de muitos desenvolvedores falar é: não é meu trabalho. Bom, eu desenvolvo e quem testa é realmente a área de qualidade. Os QAs ou QAs, que são responsáveis por qualidade de software. Então vão lá, faz todos os tipos de testes, mas eu não sou responsável de criar novos testes. Será que é a maneira correta de a gente assimilar que desenvolvedor não é responsável por realizar testes? Bom, e por último, a frase de FOMO, que muitos dizem, principalmente na época dos dinossauros, que falavam que se compilou, funciona. Para que testar? Não precisa. Então, são essas frases que a gente vê muito no mercado e são empresas até grandes, empresas pequenas, mas geralmente existem profissionais que não se importam com qualidade e falam exatamente essas frases. Mas será que faz sentido, a gente pensar dessa forma de não testar um software? Bom, eu quero trazer uma frase, do Robert Martin, que é o Uncle Bob, que ele fala exatamente isso, que um desenvolvedor que não testa é como um cirurgião que não lava as mãos. Bom, se a gente refletir um pouco nessa frase, a gente vai ver exatamente que um cirurgião que não lava as mãos pode ocorrer problemas muito sérios, Imagine, ele vai fazer uma cirurgia, não lavar as mãos estão cheias de bactérias, vai operar uma pessoa,
pode passar uma bactéria, né, na cirurgia, ou até mesmo complicar cada vez mais a cirurgia, caso, né, de besteiras, né, de coisas que ele poderia evitar. É a mesma coisa de um desenvolvedor que não testa. Ele poderia implementar testes, né, para evitar futuros problemas de produção, né, como, cara, eu tô no e-commerce e, cara, eu criei o fluxo de compra, mas eu não testei. Imagine um cliente comprando e não conseguindo efetuar a sua compra. Vai trazer transtorno, vai trazer uma imagem ruim para a empresa e principalmente, né, de quem desenvolveu. Então tá muito relacionado a isso, né? Então, se a gente for pensar assim, né, o cirurgião que não lava as mãos e o desenvolvedor que não testa, tem um relacionamento muito grande, né, sobre profissionalismo, né? A gente que é profissional na área de TI, a gente tem que garantir também a qualidade. Não importa se a gente é desenvolvedor, não importa que a gente é de qualidade, a gente tem que se importar com o produto, né, como um todo. Então eu trouxe essa frase aí pra gente repensar, né, antes de falar que não precisa testar, né? Então a gente começa a ter uma reflexão melhor. E ainda eu complemento que sistema sem testes dá um baita do medo. E resumindo, a nossa produtividade que a gente faz, né, incluindo novas features, vai para o lixo, né? Um sistema que, pô, não tem testes, pode gerar estresse tanto no financeiro como imagem, né, da empresa. Olha só, né, o caos, né? E resumindo, a gente fala que um código sem testes é igual a um código legado. Então não importa que se você escreveu o código nessa manhã, vai ser um código legado. Como assim, Daniel? Bom, um código sem testes sempre vai rolar, né, e acontecer bugs. E bugs, e bugs, e bugs. Deixando um código muito legado, porque aí ninguém vai querer mexer, né? Ninguém vai querer implementar testes novos em um código que, cara, tá lá anos e anos e ninguém implementou testes. Então ele praticamente e automaticamente ele vai virar um código legado. Bom, que ninguém vai querer mexer, que ninguém vai querer, né, sentir confortável de implementar uma nova feature, sabendo das ocorrências que ocorreram. Então, praticamente, né, a gente olha dessa forma que código sem testes é igual a um código legado. Olha só como é interessante esse ponto de vista que eu estou trazendo para você. E agora a gente vai falar exatamente o porquê de testar um software, né? Quais as vantagens que eu tenho, Daniel? Bom, a primeira vantagem que você tem é que você garante que o seu projeto atenda às especificações. Como assim, Daniel? Se eu tenho um e-commerce, a primeira coisa que o e-commerce faz é o quê? Garantir o fluxo de compra, né? Garantir que o cliente consiga colocar itens no carrinho, né? Todos esses passos a passos de fluxo a gente garante, né, no nosso projeto. E o que mais, Daniel? A gente pode detectar falhas e defeitos antes de subida de produção. Olha que importante. Nossa, Daniel, mas será que subir uma falhinha assim, né, simples, não vai gerar um transtorno? Para nós, desenvolvedores, talvez não, né? Mas para um cliente final que está vendo aquele produto, pode sim. Pode gerar realmente problemas sérios. E quais problemas que a gente pode falar? É das falhas por falta de testes. Bom, eu trouxe aqui exatamente três, né? O top 3 aqui que eu trouxe que são muito importantes para a gente saber. A primeira de todas, que foi dia 19 de janeiro de 2021, saiu uma notícia que o Itaú comete uma falha com o Pix e transfere 1 milhão indevidamente, né, e processa os bancos sobre isso. Então, ele informou que foi um erro de sistema, né, que o Itaú fez,
que duplicasse as transferências pelo Pix, né? Que é uma funcionalidade nova aí que os bancos estão adquirindo. E olha como que é importante, né, realizar testes. Quando a gente faz uma gama de testes, a gente poderia, né, pegar esse cenário e evitar, né, que duplicasse essas possíveis transferências, né, duplicadas. E olha, além disso, a gente fala do setor automotivo, né? A gente tem um Chevrolet Onix que tirou 0 de teste de segurança, né? E isso aí a gente está falando de 2017 e teve vários, né, recall desse carro durante anos e anos. Então, como cliente final, eu compraria um carro desse ou até mesmo usaria o Pix do Itaú, né? Sabendo diversas falhas ou algo do tipo. Então, querendo ou não, essas falhas acontecem, né? E deixa o cliente inseguro, né? De usar o próprio serviço ou até mesmo um produto, né? Como final. Então, gera né? Uma desconfiança, tipo, porque como cliente, o cliente quer exatamente o quê? A qualidade daquele produto, né? Se a gente comprar um celular hoje, a gente tem que testar ele, ver se tá tudo certinho. E se a gente gosta desse celular, olha, esse celular, cara, consigo fazer tudo além que eu esperava e faço além mais. A gente começa a indicar um produto para outras pessoas, né? E por último, a gente vê uma falha aí também do essa, uma falha simples, né? Mas que faz também um desconforto com o cliente, né? O essa ele mandou nos aniversariantes do mês, né, que fosse um e-mail que agradaria, né? Olha, o seu grande dia chegou, parabéns, tudo mais. Mas é duro você dar parabéns e você não saber o nome, né? Infelizmente, fica chato, né? Então, você pode ver que foi um erro de variável, mas que faz totalmente sentido, né? A gente, como cliente, a gente fica desconfortável, né, vendo essas notícias. E aí eu falo para você que é desenvolvedor, ou você que é da área, você percebe essas notícias, você acompanha exatamente essas falhas, né? E a gente vê nitidamente que são falhas de testes, né? O Onix, antes de ser lançado, ele poderia fazer esses testes que foram pegos, né? E deram nota 0, né? Para eles. Então, poderia garantir a segurança do cliente, né? A mesma coisa o Itaú. O Itaú poderia evitar essa duplicação, né? De Pix que foi feito, né? Em coisas de testes. Poderia ter pegado, poderia ter resolvido. E a mesma coisa por um simples e-mail dando parabéns, como um extra, né? Um erro de variável, um erro simples, mas pode gerar também um transtorno, né? Pior dos mundos aí. Então a gente vê exatamente essas falhas de mercado. E olha, e é super importante a gente falar exatamente que essas falhas acontecem. Isso só foram 3 notícias que eu trouxe. Mas tem muitas e muitas notícias além dessas. Bom, então a gente já sabe que é importante a gente testar. Mas quais tipos de testes a gente tem? A gente tem o teste de unidade, a gente tem o teste integrado, a gente tem o teste funcional, a gente tem o teste de estresse ou teste de carga. Então a gente tem esses N tipos de testes, né? E vamos falar cada um deles hoje, né? Para você ter sair daqui sabendo qual a função de cada um deles, né? Bom, o primeiro deles é o teste de unidade, né? O teste de unidade ou teste unitário, como conhecido na área, é uma fase de testes onde cada unidade do seu sistema é testada individualmente. Como assim, Daniel? O objetivo mesmo é isolar cada parte do seu código. Exemplo, fiz um método de pagar conta. Tenho N condições de ifs e até chegar na validação, né? Então ele vai validando N informações e esses trechos de códigos são testados
né, como testes de unidade. São blocos e blocos e blocos de testes. Simples, né? O que a gente tem mais? Teste de integração ou teste de integrado, que visam testar se todos os módulos do seu sistema funcionam bem juntos. Como assim? Bom, eu tenho um front-end, eu tenho um back e eu tenho um sistema de outro serviço que comunica de pagamentos. Eu vou fazer um teste integrado, né? Passando por todo esses serviços ou até mesmo esse front que eu estou chamando diretamente. Então, olha como é importante. O teste de integração, ele faz o ponto a ponto, né, do front-end até o back, até os outros serviços. Então, exatamente esse é o tipo de teste integrado, né? É super importante a gente saber também sobre ele. E vamos falar também do teste funcional. É uma técnica, né, que é utilizada como teste funcional que se preocupa em verificar se determinado programa está de acordo com o que foi especificado, né, pelo PM ou pelo PO, né, o cara que descreve as funcionalidades. Bom, então a gente vai fazer o quê? Um teste mesmo, né, funcional, testando se realmente aquela nova feature está fazendo, né, o resultado esperado. Praticamente a gente pode dizer que o teste funcional é bem simples até de fazer, né? E bom, por último a gente vai falar exatamente do teste de stress ou teste de carga, né, como é conhecido aí no mercado, que é realizado por submeter que o seu software em situações extremas, né? Basicamente, né, é um estresse mesmo que você faz para saber o limite que o seu software vai chegar e avaliar o comportamento dele, né? Como assim? Bom, eu tenho uma API, né, que cadastra clientes. Eu vou fazer um teste de estresse, mas de N requisições, passando 100 mil requisições, sei lá, 10 mil requisições, e ver qual é o comportamento dele perante essas requisições. Se ele comportar bem ou se ele tem uma falha com 10, não, com 20, com 30. Então, o teste de estresse, ele realmente vai testando, né? E a gente tem exatamente o que aí, né? A gente tem duas ferramentas que a gente pode fazer esse teste de estresse, que é o Apache JMeter e tem o K6, né? Que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em saber delas. Beleza? Bom, explicando quais tipos de teste a gente tem, a gente vai explicar exatamente agora as alternativas que a gente pode implementar testes em .NET 5. Quais são elas? XUnit, SpecFlow, Mockil, Fluent Assertions. Essas são as alternativas que a gente tem, né? E a gente vai falar também um pouquinho delas, né? Bem basicamente, para a gente não entrar muito a fundo, né, sobre essas alternativas. Bom, o XUnit, a gente sabe que ele é um framework open source, ele é uma evolução do NUnit, né? Ele é utilizado pelo time da Microsoft no desenvolvimento do .NET Core, foi utilizado, né? E diversas melhorias foram feitas em relação ao MS Test e o NUnit, né? Então ele sai como o top one, né, sobre frameworks de testes, né, de alternativas. A gente tem também o Fluent Assertions, que é exatamente o que? São afirmações, né, que são implementadas de forma mais natural, né, de forma mais simples. Ele também é um open source, ele pode ser combinado com soluções de MS Test, XUnit e NUnit, né, e tudo mais. A gente também tem o SpecFlow, né, e o SpecFlow é o que exatamente? Ele é um open source, ele pode ser escrito com user stories mapeados como testes, né, então você descreve realmente frases e dentro dessas frases tem um comportamento dela, né, entra em métodos e tudo mais, mas o cara de negócio não precisa ver exatamente os métodos, ele consegue ver a user stories que foram criadas e se está realmente, né,
fazendo o cenário corretamente, como foi especificado. Bom, ele é utilizado também como implementações baseadas como BDD, então ele é muito utilizado, né, nessa parte de BDD, principalmente em .NET. Bom, e vamos falar agora, né, sobre a implementação, né, e fazer, né, ao vivo, né, a implementação aqui sobre testes unitários, né, ou de unidades, para ser mais exato, aqui no Rider, que a gente está utilizando agora no momento. Eu tô deixando um pouquinho de lado o Visual Studio, tô testando o Rider e ainda não tenho certeza se é a melhor ideia ou não. Mas, bom, vocês vão acompanhar e espero que vocês gostem dessa implementação de testes. Vamos falar um pouquinho de cada coisa e vamos que vamos, né? Estamos aqui na IDE famosíssima da JetBrains, que é o Rider, né? E agora vamos implementar nossos testes de unidades referente àquela REST API que a gente criou aqui no canal. Se você não assistiu o vídeo, assista que tá muito bacana. É uma REST API modelo DDD que a gente utilizou com as layers de hexagonal, né? Que é a Service, a Application, a Domain, a infraestrutura. E tá muito interessante. Bom, eu vou fazer aqui um overview bem simples, tá? Eu tenho a camada aqui de Service, que é onde fica o meu serviço, para ser mais exato. Eu tenho a minha camada de Application, que é responsável por converter minhas entidades de domínio, meus modelos de domínio, para contratos que o meu serviço realmente vai utilizar. Por que disso, Daniel? Para eu não expor exatamente o meu domínio diretamente ao meu service, né? Meu service não ter acesso diretamente a ele. Então, por isso que eu tenho a camadinha de application para eu converter, né, minhas entidades de domínio para contratos que realmente o meu serviço vai utilizar, não expondo todo o meu domínio, né? Então, é bacana a gente ter esse conceito. E lógico, a gente tem a camadinha de infraestrutura, onde ficam nossos repositories, onde a gente coloca a nossa injeção de dependência, né? Ou algo que a gente quer que todas as camadas possam visualizar. E por último, a gente criou uma camadinha de teste, né? Onde a gente vai implementar os nossos testes de unidades referente à nossa aplicação. Bom, espero que você tenha entendido esse overview e agora vamos meter a mão na massa, né? A gente vai criar exatamente testes. Bom, falando muito de application hoje, né? A gente vai resolver fazer testes se o mapeamento está correndo, né, de maneira correta, né? Tanto pegando minhas entidades de modelo, né, de domínio, convertendo para DTO, né? DTO que quer dizer Data Transfer Object, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Vamos criar com o botão direito uma nova classe chamada Mapper Testes. Geralmente toda classe que eu vou criar referente a testes de unidade, eu coloco no final testes, né? Ou você preferir, pode colocar testes de unidades em inglês, mas geralmente eu coloco testes. Beleza. Essa classe aqui ela vai ser uma test fixture, né? Então, como a gente está usando NUnit, vai ser test fixture. Bom, agora a gente vai implementar exatamente os nossos métodos, que vai fazer a validação de configuração, se a configuração está exatamente correta, se está mapeando todos os meus campos de maneira correta, se não está faltando algo do tipo. Beleza, void automapper DTO to model underline, né? Configuration is valid. Beleza? Para entender que ele é um teste, eu tenho que colocar aqui como teste.
Beleza? No NUnit. Bom, vou colocar aqui uma variável de configuração, né? Vou dar um new mapper configuration config ponto add profile DTO to model cliente. Só faltou um ponto e vírgula aqui. Eu acho que eu mudei meu teclado aqui, calma aí. Em inglês. Eu uso o teclado americano. Bom, eu tenho minha configuração aqui. O legal do Automapper é que ele tem uma afirmação, né? Para saber se exatamente a minha configuração está certa. Então, é assert configuration is valid. E pronto. Meu teste já está criado. Vamos só executar aqui, né? Passou, né? Então tá tudo mapeando certo. Mas como que eu sei se tá realmente fazendo da maneira correta, Daniel? Bom, vamos comentar aqui umas 3 linhas, né? E executar novamente. E falhou, né? Se a gente entra aqui no teste, cadê? Ele fala exatamente o erro. Cadê? Deixa eu só configurar aqui. Aqui, ó. Tá faltando mapear data cadastro, ser ativo, né? E aí ele fala exatamente os campos que faltam, né? Então, voltando lá, a gente vai descomentar esses caras, né? A gente viu que realmente comentando e rodar de novo. Passou. Então, a gente tem, né, exatamente dentro da configuração do Automapper um assert, né, uma afirmação se minha configuração está válida ou não. Isso é super importante. Bom, vou criar aqui outro teste, né, só para a gente usar aqui, né. Então vai ser o contrário, model de modelo para DTO, né, Data Transfer Object. E aqui eu mudo exatamente o nome, né? Model to DTO. Roda aqui. E passou. Então aqui a gente já tem uma cobertura, né? Exatamente de testes do nosso cliente, né? Tanto mapeamento para modelo para DTO e DTO para modelo. E a mesma coisa a gente pode fazer, né, para o nosso produto, né, que a gente tem aqui. Então, copiar aqui, que é mais fácil. Então, a gente vai fazer exatamente aqui. A gente vai fazer DTO cliente. E aqui a gente vai colocar produto. Mesma coisa. Então, a gente tem uns testes aqui, a gente vai rodar.
uma coisa que eu acho que é legal do Rider, que eu posso rodar até ele encontrar uma falha. Então ele roda várias vezes, né? Ó, ele tá rodando, tá vendo? Ele dá uns hits. E aí eu posso definir quantos hits que eu quero, enfim. Mas é legal por causa disso. Né? E aqui eu executo também, normal, de boas. E aí eu posso executar tudo. Bom, legal, né? A gente viu que o Automapper já tem, né? Exatamente a nossa, né? Afirmação de configuração, se ela tá válida ou não. Super importante a gente saber esses testes e tudo mais. Bom, vamos criar outros tipos de testes, né? Não quero estender muito, que exatamente isso aqui foi para a gente criar os primeiros testes, mostrar a importância sobre os testes, né, no dia a dia de um programador. Então eu poderia ter um erro aqui de mapeamento, né? E eu tô evitando esse tipo de erro, né? E fazendo que a minha aplicação esteja 100% coberta, né? Não tendo nenhum tipo de falha que pode ocorrer ou não. Bom, vou adicionar também uma outra classe que aí vai se chamar exatamente, né? Como a gente está lidando com a aplicação, a gente vai fazer um application service cliente, né? E aí vamos criar os testes desse cara. Bom, mesma coisa que eu vou fazer que eu fiz para outra classe. Test fixture. Beleza. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Vamos ver exatamente o que tem nesse application. Bom, Daniel, aqui eu tenho, né, um construtor, né, que eu passo exatamente a interface de service cliente e o mapper, né? Bom, bacana. E aí tem os métodos de adicionar, tem os métodos de remover, né? E tem os métodos de buscar, né? Buscar tudo, buscar por ID e tudo mais. Bom, o que a gente vai fazer exatamente hoje? Né? A gente vai começar a usar o mock, né? O mock, né? Exatamente mocar as informações, saber como utilizá-las e tudo mais. A gente vai usar exatamente nessa camada de teste que a gente está executando agora. Então, eu gosto de usar algumas libraries, né? E uma library que eu amo usar é essa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Start Fixture, Auto Fixture. Vou explicar o que ela serve, né? Beleza. Declarei o Auto Fixture. O que o Auto Fixture faz? Bom, tem uma coisinha que eu acho legal para vocês saberem, que vamos criar um método setup aqui. Bom, Daniel, o que é esse método setup? Ao iniciarmos testes, ele sempre vai como inicializador, né? Ele vai inicializar aqui, né, o que tem que ser feito. Beleza, então eu tenho que usar o setup. Por isso que eu coloquei o método setup. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu dou um underline fixture. E antes de já iniciar o meu teste, eu vou dar um new fixture. Bom, Daniel, o que esse fixture faz, afinal? Vamos saber exatamente agora. O que o fixture faz? Ele faz exatamente a criação de objetos. Né? Se eu dar um var aqui, teste, vai cliente, né? Eu vou dar um fixture, ponto, build, passo o que eu quero, né? Cliente, e dou um create. Esse cara, ele vai ser exatamente um modelo de cliente. E ele vai criar os dados aleatoriamente. Então ele vai preencher exatamente tudo que tem em cliente. Nome, sobrenome, e-mail, data cadastro e se ele está ativo ou não, né?
tudo de maneira automática. Bom, Daniel, mas pô, eu quero fazer um resultado esperado, né? Beleza, dá pra fazer dessa forma. Vai, você quer validar o ID desse cara? Então dá um ponto with. Aí você usa uma lambda aqui, né? Ó, x que é cliente, x ponto nome, e aqui eu passo o valor. Daniel Jesus. Então eu posso colocar também exatamente valores, né, nas propriedades referentes a clientes. Então é interessante a gente usar e saber o ganho que a gente tem, né, de construção de objetos. Ao invés de ficar criando, você pode criar de maneira simples usando essa library. Bom, chega de enrolação e vamos criar o nosso teste, né? Beleza? Vamos colocar aqui como public void. Vamos testar o que exatamente, né? Vamos ver aqui no cliente. Vamos testar os métodos getAll e getYID, né? Maneira simples. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Geralmente eu coloco o nome da classe que eu vou testar, né? Isso é um padrão e eu recomendo você criar um seu padrão, né? Projeto. O método getAll e o que eu espero, né? Eu espero que retorne para mim, né? Cinco clientes. Beleza? Legal. E agora, como que é o conceito de teste? Eu gosto de usar o comentado, né? Que aí eu consigo organizar. O nosso teste ele varia, né? Como é conhecido aí, né? O pessoal fala do A, que é o arrange, né? Que é onde eu vou exatamente, né? Fazer minhas variáveis, o que eu preciso, né? Para testar exatamente as variáveis que vão ser populadas e tudo mais. A action, que vai chamar exatamente o método de getAll, né? Da minha camada de application. E o assert, né? Afirmando o que deve ser, né? Se é falso, se é verdadeiro, se o valor aqui não pode ser nulo, afirmando, né, que o que pode ser feito ou não, né, durante o retorno dessa action. Bom, então vamos lá, né? A gente vai usar o fixture, que eu já mostrei, e a gente vai usar o mock, né, o mock. Então a gente vai dar um private read only, ou read only não, mock. O mock eu vou passar o service client, né, de cliente. E o que ele usa mais? Vamos voltar para a nossa classe de Service Client. Ele usa o iService Client, né? O iService Client e o iMapper. Bom, então aqui vai ser, eu vou mocar o iMapper. Beleza? Então, beleza. Aqui no setup, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer mock, né? Service Client mock, new. E a mesma coisa aqui, mapper mock, igual a new mapper. Beleza. E agora, Daniel? Bom, eu vou criar meus clientes. Fixture. Ponto build. Cliente.
eu quero que eu quero criar 5 desses clientes. Mas como que eu vou criar 5 clientes? Eu quero create many 5. O que o create many faz no auto fixture? Ele vai criar exatamente 5 clientes para mim. Eita, nós, tá difícil. Beleza. Vou criar clientes DTO. Mesma coisa, né? Fixture. Mas aqui eu faço o que exatamente? Cliente DTO, né? Ponto create many 5. Aqui também posso colocar a mesma linha. Beleza. Então eu tenho um enumerable de cliente, eu tenho um enumerable de cliente DTO. Porque o create many eu falo a quantidade que eu quero e ele vai retornar o enumerable para mim. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou usar meus mocks, né? Service cliente mock, setup. O setup ele faz exatamente o que? Ele configura o meu mock, né? Eu vou fazer o setup do meu mock. Fazendo o setup do meu mock, eu vou fazer exatamente o que? X, né? Que é minha expressão de iServiceClient. X.getAll. E aí, o que ele vai retornar? Ele vai dar um retorno de clientes, né? Porque o meu getAll, ele vai retornar exatamente clientes. Bom, Daniel, legal. E o mapper, onde entra? O mapper, ele entra aqui também. Eu vou configurar ele, né? E aí eu vou usar o x.map cliente DTO, né? Como parâmetro clientes ponto returns clientes DTO. Minha action, como eu havia falado exatamente, né? Ela vai fazer exatamente o que? Ah, falta um detalhe. Clientes DTO. Aqui é o enumerable. Por isso que eu vi que tava com... Bom, então aqui eu tô mapeando o enumerable de cliente DTO, pegando clientes, né, que é o enumerable aqui, e ele vai retornar exatamente esses caras aqui que conforme planejado. Bom, falta um detalhezinho aqui, que é exatamente o que? Application, né, criar uma variável aqui, service, cliente, recebe new application service cliente. E aqui eu passo exatamente o que? O service mock.object, que é o objeto. E a mesma coisa que eu passo um mapper.object. Bom, aqui
já está definido. E aqui eu vou fazer o que? Uma variável de result, de resultado, né? E aqui eu vou dar um application service client ponto get all e minha afirmação, né? Primeira delas que eu vou fazer no meu teste é afirmar que o meu resultado não pode ser nulo, né? Não pode ser nulo. Opa, is not null. Beleza? Qual que é a próxima afirmação? Se, né, vai ser o where equal 5, né, que vai ser o resultado que eu estou esperando. Result ponto count. Beleza? E por último, que muita gente não faz, é exatamente o verify do meu mock. O que o verify all faz? Ele vai verificar se tudo foi mockado corretamente, né? Se está sendo chamado, se está sendo... Então ele faz exatamente a verificação de chamada, a verificação se está chamando corretamente, se está com o retorno corretamente. Então ele faz exatamente isso. E o mapper mock.verify all. Bom, já concluímos o nosso teste, então vamos rodar, né? Deixa eu dar um build aqui. Deixa eu aparecer aqui, ó. Vamos debugar para a gente entender melhor. Beleza. Então aqui eu vou receber um enumerable de clientes. Ó, você pode ver que tá tudo preenchidinho, bonitinho, ó. Tá vendo? Ó. Tudo bonitinho. Vou receber, né, a minha lista de clientes DTO. Também tudo preenchidinho, bonitinho. E aí o DTO tem menos. Olha que interessante. Como eu havia falado no começo do vídeo. E aqui eu vou configurar meus mocks, né? Meus mocks já vai ter o retorno, né, do service para clientes. E o meu mapper ele vai ter mocado exatamente o mapeamento de enumerable cliente DTO, recebendo clientes, fazendo, né, o resultado esperado, que é os clientes DTO. Bom, aqui eu instancio o application service, né, e aqui eu chamo. E aí, olha que interessante. Ele vai retornar exatamente os clientes que eu tinha, né? Olha que legal. E bate exatamente o que eu moquei lá. Mesma coisa aqui, ó. E aí ele retorna os clientes. E aí vem a afirmação. O resultado é nulo? Não. Então ele não é nulo. O count dele é 5. Vamos ver. O count dele é 5. Né? Vamos só abrir aqui. Ó. É 5. Vou verificar meu mock. Chamou corretamente? Chamou. Chamou também, certinho? Beleza, passou. Então, assim, a gente vê exatamente, né, que os nossos testes estão sendo feitos corretamente, né, usando mock, usando
exatamente as afirmações que eu estou falando. Ó, o resultado não pode ser nulo, né? Tem que ser um count de 5, enfim. Bom, vamos fazer mais um teste aqui para finalizar esse vídeo com chave de ouro. Que eu vou fazer para getById. E aqui ele vai retornar o que exatamente? No getById vai retornar um client, né? Bom, vamos apagar tudo aqui. Beleza? Então vamos lá. Então vamos criar uma constante aqui, né? Aí de 10 var cliente ponto build cliente, né? Ponto. Aí que é legal. Which opa. Cliente, né? Ponto ID recebe o ID, né? Vou criar outro aqui. ID 2. E aqui eu coloco a mesma coisa, né? Cliente c.email. E aí eu coloco exatamente o valor, né? Que vai ser exatamente teste 1 arroba teste.com.br e dou um create, né? Ia colocar aqui, mas não tem problema. Beleza. Aqui eu criei minha feature de cliente, né? Vou fazer exatamente o que? A mesma coisa para cliente DTO. Cliente DTO vai ter ID, né? Teste. Beleza. E aqui eu vou começar a mocar exatamente o meu mock, né? Então, service cliente ponto configuração, né? Setup. Então, x ponto getById. Então, vou mocar esse cara. Vou passar o ID, né? E vai retornar o resultado dele, né? Cliente. Beleza? Aqui, opa, copiei mais um tempo. Mapper. Vou configurar também ele, setup. Mapeamento, né? De cliente DTO. Recebe cliente, né?
e retorna cliente DTO. Boa. Agora eu vou instanciar minha application, né? Application service cliente new application service cliente, e aí eu passo, né, object, mesma coisa que eu fiz lá em cima, mapper object, né, e dou meu action, né, result application recebe o retorno de get by ID, passando a ID. E aí minhas afirmações vai ser exatamente o que? Minhas afirmações vai ser exatamente assert ponto, ele não pode ser nulo, né? Is not null. Result, primeira coisa. A primeira coisa que eu vou fazer é assert ponto where equal. Vou colocar teste 1. Aqui é melhor copiar, né? Result ponto e-mail. E aqui eu coloco exatamente, né, 10, que é o ID. E aqui eu só verifico, né, meus mocks. Vamos rodar. Passou, né? E aí, se a gente for debugar ele, a mesma coisa vai acontecer, beleza? Então tá aqui, né? Tem um cliente, né? Então o cliente está com tudo preenchido, né? Aí o cliente DTO tá aqui, né? Moco o resultado do mock get by ID do cliente. Moco, né, o mapper do cliente DTO. Faço o estacionamento, a instância do application service client, né, passando os mock como object, né. Então eu estou passando aqui a interface, né, e o IMapper, né, do AutoMapper. Chamo ele e aí retorno o cliente, né, como a gente pode ver, e o cliente é retornado. Primeira coisa que eu verifico se não é nulo. O e-mail bate, o ID bate e verifico meus mocks. Então assim, é simples a implementação de testes, né? É um pouco mais de trabalho, sim. Mas por que eu moco esses dois caras, Daniel? Se eu entrar aqui no application, né, eu posso ver exatamente no get by ID, né, que ele vai chamar o service, né? Opa, deixa eu corrigir aqui. Ele vai chamar o service client. E esse service client aqui, ele é exatamente o que aqui? Ele é exatamente aqui, ó, o service client, que é a nossa interface. A mesma coisa que ele vai fazer um mapeamento aqui
ó, de mapper cliente DTO, recebendo cliente. Então, se a gente for olhar o nosso código lá, tá exatamente isso, né? A gente está mocando o resultado do nosso iService cliente, né? Retornando um cliente, né? Pelo ID. E a gente está mocando, né? A informação do cliente aqui. E a mesma coisa que eu faço para o Mapper. Eu faço o mapeamento de cliente DTO, recebendo o cliente, né? E mocando o resultado esperado, que é o cliente DTO que eu criei aqui. A mesma coisa, né? Eu faço a instância do meu application service para, né, eu invocar o meu método aqui de getById, passando o ID, e aí eu confirmo, né, afirmando que o meu resultado não é nulo, se o e-mail é igual a isso, se o ID é igual ao que eu espero. Então exatamente é dessa forma que a gente conclui nossos testes de unidade, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like reservado aí, né? Já dá o like aí, já vai lá e já dá o like. E compartilhe com seus amigos. E eu espero que esse vídeo, né, contribua a muitas pessoas que querem o conhecimento de testes. E olha, pessoal, você que é dev e não tem o costume de implementar, comece a implementar teste. Você viu o quão é importante, né, a gente implementar teste, e tipo, isso é primordial mesmo na nossa carreira. Não é só função de criar, testar. A gente tem que abrir a nossa mente, né, mente aberta, e a gente aceitar que a gente, como desenvolvedor, a gente tem que garantir também a qualidade. E o QA tá como um complemento, né? Ele vai complementar a gente também com sua experiência toda sobre testar. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Já deixa esse like aí, como eu já tinha falado. E olha, compartilhe com seus amigos. E eu espero ter ajudado nesse vídeo. Até mais.